só 5 daquela... Não, mas não é para ser incremental. Qual é a marca? O da Cássia. Você anda por fora da... E Kátia, eu procurei. Você viu da Cássia? Mas você viu? Eu sei que... Ah, não, mas não é montagem, não. Lá... E é mini sport também, igual a amarela, e a azul também é mini sport. Que horas que é o curso de arte? Depressa! Para aquela ideia da ação. Funcionou! Não vejo. Tudo que você berrou durante a vida virou um mandamento do céu, jamais esqueça. Não parece. Serve para ajudar você. Eu obedeço os meus princípios. Obedece. Na mesa é proibido rodar, você não pode. É importantíssimo cortar o pão em rodarias regulares, mas você corta de qualquer jeito, tudo bem. Cuidado para não derramar comida no chão. Mas no final, debaixo do seu lado, onde mais sujeira fica, não se pode falar nada. A mesa é para comer. Mas você corta as unhas, faz a ponta no lápis, limpa os ouvidos com palito de dente. Meu Deus. Que tragédia. Ai, me entenda. É uma dramaturgia reunida que eu escrevi, são meus 5 textos, já está disponível com o Kátia no final, em adquirir. Mas agora vamos promover um breve debate, não é obrigatório, as portas já vão ser abertas, quem quiser sair, fique à vontade para sair no meio do bate-papo. Então é apenas um bate-papo informal e a gente procura inicialmente discutir um pouco esse fazer, discutir um pouco a nossa... A gente queria agradecer a Ana Lúcia, do SESC. Enquanto a Kátia faz os agradecimentos, eu baixo. A Dora, da Fundação, da Secretaria de Cultura, aos meninos do teatro, Fred, Luiz, ao Regino, que é o nosso produtor, a Vanessa, que fez a nossa divulgação, e a vocês que nos prestigiaram. Muito obrigada. Gente, Pai e Filho, ele estreia em 2010, quando ganha o Prêmio Miriam Muniz de Teatro para montagem. Depois, em 2011, ganha novamente o mesmo Prêmio Miriam Muniz da Funarte, agora para circulação, que é esse que nós estamos executando. Além desses 2 prêmios, nós já estivemos em 8 festivais de teatro Brasil afora, já fizemos o FENDEP, que é Empresa Prudente, o Festival de Santos, o Festival do Rio de Janeiro, já estivemos no Fest Music, o Festival Internacional de Língua Portuguesa aqui em Teresina, próximo. Nós já fizemos Guaramiranga, no Ceará, estivemos em Natal, enfim, alguns festivais que nós circulamos. E agora, em 2012, o espetáculo foi contemplado para a circulação do projeto Palco Giratório do SESC, que é um projeto que seleciona 15 companhias do Brasil para fazer em circulação. Nós vamos fazer 30 cidades a partir já de abril. Entre essas cidades, Palmas não está incluída, então a sorte de estarmos vindo já com esse espetáculo pelo Miriam Muniz. O texto de vocês, a concepção dele, surgiu de ideia, quem levantou? A companhia ela sempre parte do objeto. O que é que ela quer discutir naquele espetáculo que vai encenar? A gente inicialmente pensava na ideia de discutir essa relação de poder na família e como ela repercute em relação à sociedade de um modo geral. Então, aí surge a carta ao pai do Kafka, que é uma carta que o Kafka escreve para o seu pai, mas nunca entregou. Na verdade, ela vem ser publicada postumamente, depois da morte dele, o amigo ficou nesse manuscrito público. E era, evidentemente, um texto que dialogava muito com essa ideia que a gente queria discutir. Então, a partir daí, a gente traz para essa nova ficção, adapta esse texto do Kafka
para criar essa nova ficção que a gente cria aqui para o palco. Mas basicamente era com esse intuito, de discutir essa relação de poder e de que maneira isso acaba repercutindo na sociedade, porque a família é o primeiro núcleo de poder, o primeiro núcleo que reverbera, e a partir daí a gente poder estar discutindo. E a gente tem uma promoção relâmpago, porque a primeira pessoa que pergunta, ela ganha uma camiseta dessa. Isso. E ganha. Legal, obrigado. Mas eu gostaria de saber como é que vocês trabalham esse barato de, mesmo uma ideia diante uma outra idade conceitual da humanidade, é sempre presente, sempre atual e futurista até. Como é que vocês sacam isso, percebem? Ele teve a preocupação, exatamente isso, de tentar trabalhar com uma temporalidade. Porque o tema, ele é muito contemporâneo, ele é universal, e aí a preocupação de não datá-lo. Você vai ver referências de diferentes períodos, mas não há a preocupação nem de situacionalizá-lo num espaço específico, num estado específico, e da mesma maneira também em relação à temporal. Porque a gente acreditou que era um tema extremamente recorrente, e o principal, como essas relações de poder, elas estão terminando a nossa relação com a sociedade como um todo. Isso começa efetivamente nessa família, ou seja, começa quando a gente está trabalhando, discutindo com o nosso pai, com o nosso irmão, sempre acaba estabelecendo uma relação conflituosa. E, logicamente, quem tem argumentação de uma forma ou de outra, quais são os instrumentos que cada um tem para lidar com essa relação de poder e conseguir superar ou imprimir o seu dizer, o seu pensamento, a sua ideia. Isso como núcleo. Mas é lógico que perpassa o Estado como um todo social. E a partir daí a gente vai puxar desde a antiguidade até você dizer e virar, permanecerá dessa maneira. De forma mais que é importante lembrar que o teatro dá sempre uma lente de aumento em tudo. Ou seja, a gente não trabalha o teatro naturalista, deu para perceber, trabalha um teatro que potencializa muito mais todas as ações. A lente de aumento está muito nas imperfeições desse personagem, ou seja, amplifica tudo isso para fazer com que reverbere. Mas a ideia era tentar exatamente isso, gerar essa universalidade. Conseguiram. Mas, o figurino, todo o espaço cheio de costuras, qual a ideia? Existe uma ideia simbólica por trás disso? A roupa, aqueles momentos que se parem, que o pai costura e toca o filho e o filho lá, o que vocês estão aí demonstrando, né? A gente tem exatamente essa preocupação. Acho que a obra, ela inevitavelmente, ela está para ser vista e a gente, como espectador, fazer essa leitura, né? Evidentemente não há a necessidade desse esclarecer, mas a gente abre o debate para poder estar discutindo. Essa sensação que se percebe é o que a gente pretende. Ou seja, essa costura, ela também perpassa o espetáculo como um todo, foi essa ideia de ligação, de poder aproximar, essa ideia de estar mesmo costurando o processo da vida. Ou seja, mas e a gente tem percebido isso, normalmente a plateia ela tem uma necessidade de confirmar a sua leitura, sendo que o barato da arte é assim, não precisa nem de confirmação. Aquilo que você sentiu, que você leu, é de fato o que está exposto. E o espetáculo, o espectador é sempre coautor do espetáculo. Você acaba fazendo leituras sempre aproximadas e tal, mas que às vezes ultrapassam aquele dizer que foi proposto. Mas a costura, sim. Essa labor do pai, esse estar sempre trabalhando, esse estar querendo imprimir para o filho esse ritmo de trabalho, por isso essa costura ela está em tudo, né? Ele não para, ele é um ser, digamos, que seria a geração dos nossos pais no caso, de estar sempre em ação, em trabalho e só conseguir ver essa forma. E aí, evidentemente, costura também os elementos materiais a ilustração. Ele leva trabalho para casa, ele não tem o que fazer, aí vai costurar. Vai fazer. Sobre o pai, a fala pouca e o pai, a dificuldade de estar sempre tendo que ter essa fala, como essa fala? Depende muito do dia. Depende de uma parte de coisas, da refrigeração do espaço, do tempo que a gente tem para fazer o ritmo, que às vezes os espectadores entram com as cortinas fechadas, às vezes não tem espaço para a gente
a ressonar a voz. Aí, não força. Não, porque aí tem técnica, né? Não me provoca rouquidão, não tem calo nas cordas vocais, não tem absolutamente nada, é técnica. Só que às vezes não funciona, porque o corpo humano, ele tem memória, mas ele é falho também. Não faço isso, mas pode ser que na noite passada eu tenha bebido bastante, isso interfere de alguma maneira, ou no sono, uma noite não bonita, essas questões. Aí depende muito. Mas comumente, e aí a gente percebe, né? Às vezes eu percebo uma alteração, mas isso é extremamente natural também das personagens. O problema, modular também, porque também não dá para ter uma voz única do início ao fim do espetáculo, porque o corpo ele não está numa posição única, ele está permanentemente em movimento. Então cada movimento, cada esforço equivale a uma posição diferenciada. Mas sim, ela tem uma linha melódica permanente. E aí eu já aproveito para perguntar sobre o trabalho de vocês, trabalho de ator, né, de preparação disso. Quanto tempo durou assim para vocês montarem o espetáculo? Chegarem a estrear, do início que pensaram até ir para o palco? Normalmente a companhia ela gera em torno de 90 a 120 dias numa montagem. 3, 4 meses é o que demora para montar. A gente trabalha normalmente de segunda a sexta ou segunda a sábado, 4 horas por dia, jornada de trabalho, sem feriado e tal, e contínuo. No caso de pai e filho foi assim, de segunda a sexta, alguns sábados, 4 horas por dia, durante quase 100 dias. A partir daí, essa é a rotina. A gente trabalha, estamos até ministrando uma oficina sobre isso, que é a nossa forma, a forma como a gente descobriu, como a gente foi percebendo que se poderia construir, em cima do que a gente chama de quadro de antagônicos, ou seja, a gente trabalha em cima de antagônicos físicos, os atores vão experimentando em sala de ensaio e vão fazendo essas opções para definir quais são as características dessas personagens. Esse é o miolo central. A partir desse miolo central vem todo o resto, ou seja, cenografia, iluminação, tudo vai se incorporando a partir dessa prática em sala de ensaio, que busca inicialmente, no caso aqui era pai e filho, busca inicialmente achar essas duas personagens. Elas estão sólidas, estão estabelecidas, aí começa a se somar, inclusive a dramaturgia, ela vem já um pouco posterior do autor. A gente não trabalha o textocentrismo, assim, mesmo existindo um texto autoral, o ator da fundação de ensaio é diferente, ele não é levado em consideração o texto autoral. A gente trabalha a nossa dramaturgia de ator em sala de ensaio, constrói as personagens que a gente quer a partir dos nossos referenciais e os exercícios são estabelecidos dentro do quadro de entrada, onde a gente faz as opções de escolha. Isso não é alguma coisa nova, é trabalho de geologia, trabalho de metodologia, buscando alguns referenciais, o Lula também dessa maneira, e aí o que a gente faz é só sistematizar repetição, um pouco experimenta isso. Aí depois o texto autoral vem, posteriormente, vem a fala, e aí ela às vezes ela não aparece inicialmente, e aí tem uma certa dificuldade. É uma coisa muito comum no teatro contemporâneo, quando você trabalha com uma multiplicidade de linguagens, o ator acaba deixando de falar, oralizar. E é uma coisa muito maluca. Você dá um texto para um ator, por exemplo, falar, ele começa a criar, ele esquece isso. Ele trabalha muito mais com o corpo. A gente também teve essa dificuldade, porque o texto autoral veio posteriormente. Mas aí, para a gente, assim, o espetáculo até a estreia é depois ele vai sendo reformulado, porque é fundamental a participação da plateia em todos os aspectos, inclusive dos debates. Algumas coisas são sempre somadas, outras são subtraídas. Eu tive uma dúvida, gostaria de foi o seguinte, quando você, primeiro parabenizá-los, né, pelo espetáculo, e uma questão é que o filho, no momento, ele fala da interdição da palavra, né, que o pai foi interditor. Agora a gente faz um pequeno debate, que é livre, as portas já vão estar abertas ali, os amigos vão ficar, para a gente discutir um pouco as nossas aflições como fazedores. É um debate informal, onde eu inicio contando um pouco a trajetória rápida do espetáculo. O espetáculo estreia em 2010,
quando ganha o prêmio Miriam Muniz do Ministério da Cultura para a montagem. Depois disso, pelo segundo ano consecutivo, ele ganha de novo o prêmio Miriam Muniz, agora para a circulação, fazendo Norte e Nordeste, que é o que estamos fazendo. Além disso, nós já estivemos em 8 festivais brasileiros, estivemos no FETEP, em Presidente Prudente, estivemos em Santos, Rio de Janeiro, Guaramiranga, o Festiluz, que é um festival internacional de língua portuguesa, que acontece no Piauí. Estivemos em Natal, no Agosto de Teatro, em 2 mostras no Maranhão. E agora, em 2012, esse espetáculo foi contemplado pelo SESC para participar do projeto Palco Giratório. Ou seja, é a primeira vez que uma companhia maranhense, em 15 anos do projeto, participa do Palco Giratório, onde vamos fazer 30 cidades do Brasil. É o que nós estamos agora já nos preparando. A partir de abril, a gente começa a circular e fazer essas 30 cidades. Por nossa sorte, esse espetáculo não está previsto para vir pelo Palco Giratório para cá, então nós já trouxemos com esse projeto Miriam Muniz e acabamos completando e contemplando mais uma cidade. Até agora nós visitamos 17 cidades de 8 estados brasileiros. Com a circulação do projeto, é evidente que isso será extremamente expandido. Isso é um breve resumo, e agora a gente franqueia a palavra para quem tiver alguma consideração a fazer, alguma observação, quiser algum negócio lá para mim. Alguém tiver alguma... Parabéns pelo trabalho. Eu queria saber como se deu o início do processo de vocês, por que vias O processo da companhia ou do espetáculo? do espetáculo. Normalmente a gente parte daquilo que a gente quer falar, qual é a temática, o que a gente pretende abordar. Ou seja, se tem uma ideia, se discute se vale a pena investir nisso ou não, e a partir daí se dá procedimento. Nesse caso específico, vingou a ideia de pensar em discutir a relação de poder que se estabelece no seio familiar e como ela repercute na sociedade como um todo, e aí, principalmente na sociedade ocidental. Então, esse é o mote inicial que nos motiva a montar. Aí a carta ao pai, que é uma carta monologal que o Kafka escreve para o pai dele, mas que nunca conseguiu entregar, ela nunca teve coragem de entregar. Ela só vai ser publicada postumamente, que um amigo fica esses manuscritos, e aí ela vem a público. Essa carta, evidentemente, que ela dialogava muito com essa proposta de discutir esse seio familiar e essa relação. Então, a partir daí, a gente pega essa ficção e cria uma nova ficção agora para teatro, onde se estabelece esse conflito, e esse é o mote inicial que faz Nós temos uma promoção que é a primeira pessoa que faz uma intervenção recebe uma camiseta. Se não couber, aí dá para alguém, namorado, ok? Mas basicamente o mote foi esse também. Mais alguma? Pronto. Parabéns, fantástica a posição do personagem dos dois. No começo da peça a gente vê que a relação de força está muito centrada no pai. Eu queria perguntar para os atores se no decorrer da peça vocês sentem que há um equilíbrio de forças aqui ou dos atores. Sempre há. Oi? Sempre há. Não dá para alguém que oprime viver sem ter alguém que seja opressor, né? Assim, é a mesma coisa, o amor e o ódio não vai em passo, não dá para dizer que o amor é superior ao ódio, eles estão no mesmo nível. O que se estabelece aí qual é a argumentação de cada um, quais são as ferramentas, o instrumental, porque a ideia é o poder, mas o poder para poder fazer. Na concepção do pai, ele tem uma linha definida, botada para ele, para a vida dele, para a família dele, obviamente, para o filho dele. E o filho vai ter uma outra perspectiva. Eu acho isso natural. Uma relação praticamente parasitária. Isso não impede de que em determinados momentos você possa ver também o filho como uma situação de opressor também, porque nessa dialética toda eles vão, né, nesse embate que acontece aqui, o filho também tem suas armas em onde ele também pode ser visto por um ângulo como uma opressor. Como o pai parece ter uma força maior que o filho aparentemente, nos causa a sensação de que ele tem oprimido, mas isso não tem a ver com a realidade. Porque ele só existe em função do filho. A gente teve essa preocupação. Na construção, na encenação, foi não fazer juízo de valor.
tentar, que é difícil, estabelecer uma relação de forças similar, ou seja, cada um tem o seu instrumental, cada um tem as suas armas, digamos, para lidar com esse conflito, tentando equilibrar isso, não pender, né, para um lado nem para o outro, os dois com seus instrumentos tentando defender esses pontos de vista. Essa é a nossa pretensão, que a gente objetiva. Evidente que imagino que alguns dias a gente consegue mais ou menos, naturalmente, mas o foco é esse. A gente não gerou um juízo de valor nessa perspectiva, ou seja, de colocar como filho tendo razão, como pai tendo razão. A gente quer equilibrar essas coisas e deixar a critério desse diálogo, esse espectador que ele é coautor do espetáculo, ele fazer o seu juízo de valor. Ele tem percebido nas plateias, é natural. Que aqueles que, como eu, já passaram no Cabo da Boa Esperança, eles tendem um pouco para o pai. Aqueles que ainda estão longe disso, eles tendem para o filho, o que é natural. Isso a gente tem percebido com muita frequência nas plateias. É porque senão não há conflito, não há relação. Não dá para você conviver com alguém que vai discutir isso. Você é espelho, e olha lá. Eu estou devendo uma aqui e depois lá. Quando a companhia decidiu atuar nesse sentido, qual reflexo buscava, objetivos buscava para que a sociedade, nós, plateia, pudéssemos refletir sobre o acontecimento de cabeça? O que a gente percebe é que é um tema extremamente contemporâneo. A gente teve uma preocupação de não datar o espetáculo em matéria de imagem e também de não regionalizar, ou seja, não estabelecer vínculos regionais, porque a gente acreditou desde o início, desde quando a gente começa a encenação, em que é uma temática atual e ela possibilita que o espectador estabeleça essa reflexão não só no campo familiar, porque a família é o primeiro núcleo social. A primeira maldição. É a primeira maldição, o primeiro núcleo social. Ali se estabelecem as relações de poder. Mas depois, o que permeia o espetáculo são todas as outras relações de poder. Como o Cláudio costuma falar, de que maneira eu me relaciono com as instituições, de que maneira eu me relaciono com o outro, de que maneira eu me relaciono socialmente, como é que essa relação de poder se estabelece em toda a sociedade. Entendeu? Quando eu falo mais do ocidental, porque eu não tenho conhecimento do Oriente, eu não tenho a questão cultural mesmo. Então eu teria essa preocupação de fazer uma encenação que ela pudesse ser abrangente na sua contextualização, sem depender de ter um espectador vinculado ou a uma época ou a uma região, para que essa informação ela chegue e reflita nesse espectador a possibilidade de fazer as suas percepções. Eu acredito, como espectador, o espectador nunca é passivo, ele sempre está transformando o espetáculo. Uma simples exposição com o diálogo que se estabelece posterior nos debates, mas mesmo no próprio jogo de como a plateia reage, a energia que ela está, no dia em que está, da forma como ela se apresenta, acaba interferindo e gerando essa relação com o espetáculo. É porque o espetáculo ele tem todos os pontos, todos os signos definidos aqui, expostos para que a plateia tenha o mínimo de compreensão da diegese. Mas só que aí, como a plateia é extremamente heterogênea, não dá para mensurar isso, né? Então, em determinados momentos as pessoas sorriem, conforme a apresentação, e outros elas não sorriem. Outros têm pessoas que dormem também. Lidar com plateia, e a plateia, a gente diz assim, a plateia é importante para o acontecimento teatral, né? Para que o ato sintetiza uma cor do espectador, mas isso é um ledo engano, porque quando a gente vai para a sala do ensaio, a gente não chama o espectador. A gente está pouco se lixando para ele neste momento. A gente está com isso, mas a gente não tem ele como uma pessoa incomodar no processo. Ele só aparece no segundo momento do espetáculo, que é a partir da estreia. É como é que essas informações, essas pistas que a gente colocou, vai vibrar, né, no espetáculo. Mas também a gente não dá para mensurar isso. A gente sabe, assim, no processo de distanciamento, a prosêmica, né, do espetáculo, o público aqui, ele tem uma receptividade, uma recepção mais forte, mais impactante. Lá no final, na última cadeira velhinha, súbita, lá, ela não vai sentir a respiração do pai, ela não vai perceber o filho aqui costurando alguma coisa, ou o pai dormindo, com alguma perspectiva. Isso a gente sabe que interfere, isso a gente tem uma
por exemplo, pela aproximação dos espectadores. Então, a informação que vocês trazem, a carga de informação, através da FUNASC, do Ministério da Cultura, que é o Prêmio Miriam Muniz. O Prêmio Miriam Muniz que nos patrocina, que nos possibilita estar circulando pelo norte e nordeste do Brasil. A gente tem um blog, que é www.pequenacompanhiadoteatro, por extenso. O processo, o debate é aberto, as fotos já estão ali, quem quiser se retirar, pode se retirar no meio do debate, não tem problema nenhum. A gente vai estar discutindo um pouquinho como é o nosso processo. Inicialmente eu contextualizo dizendo que esse espetáculo estreia em 2010, quando ganha o prêmio Miriam Muniz do Teatro para a montagem. Depois, em 2011, pelo segundo ano consecutivo, ganha de novo o mesmo prêmio do governo federal, o prêmio Miriam Muniz, agora para a circulação, que é esse que nós estamos fazendo, circulando por norte e nordeste do Brasil. Além disso, nós já estivemos em 8 festivais, Brasil afora, Festival de Prudente, o Franquete, Festival de Santos, estivemos no Festival do Rio de Janeiro, no Festival Internacional de Língua Portuguesa inteira, estivemos em Miranda, em Natal, em 2 anos do Maranhão, e agora em 2012, a cultura contemplada para circular pelo projeto Palco Giratório do SESC, um projeto que seleciona 15 companhias brasileiras para circular por todo o Brasil. Com esse nós estaremos fazendo 30 brasileiros. Não está em então, por isso, estamos vindo o projeto do ministro para poder, para vocês, na nossa produção. Essa é a história do espetáculo. E agora, para quem a então, a votação a fazer, e quem quiser levantar o negócio lá.